alvoroço, agitações e escândalos. Certa feita, Jesus falou: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venha os escândalos, ou seja, ninguém poderá evitar. Mas ai daquele por onde vier os escândalos. Vem comigo que nós vamos discorrer um pouco sobre este assunto que está à tona nos nossos dias. Muitos escândalos. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, meus amados, é um tema que está à tona diante dos nossos olhos, são os escândalos que nós estamos vendo no nosso país e no mundo, principalmente neste ano de 2020, que revelou muitas coisas. Este ano de coronavírus desmascarou muitas coisas e muitos escândalos vieram à tona. Então nós estamos num tempo de alvoroço, agitações e escândalos. Eu quero somente deixar uma reflexão sobre escândalos. Quero com vocês aqui nas Escrituras ler apenas 2 versículos, Mateus 18:7 e Lucas 17:1 para a nossa reflexão de hoje. Assim diz a palavra do Senhor: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18:7. Lucas 17:1. E disse aos seus discípulos: é inevitável que venha os escândalos, mas ai daquele por onde o escândalo vem. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, estamos numa época de muitos escândalos. Nós já estamos acostumados a ser roubado, enganado e ludibriado pelos políticos e pelo mundo religioso. Mas hoje nós não vemos só escândalos no mundo político, mas também o mundo religioso tem causado uma grande agitação e, sobretudo, muitos escândalos têm surgido no mundo. E nós estamos vivendo uma época de agitação, alvoroços e escândalos. Escândalos têm agitado o mundo. Jesus disse: é inevitável que venha. Quem pode evitar os escândalos? Os escândalos surgiriam no mundo, mas tem um ai daquele por onde vier os escândalos. Ai daquele por onde o escândalo está vindo, porque ele está fazendo muitas pessoas tropeçarem. E esta é a era dos escândalos. Esta é a era do infeliz, do miserável, do pobre, do cego e do nu. Esta é a era de pessoas infelizes. Muitos têm dinheiro, mas não são felizes, são miseráveis. Eles não têm a satisfação real, o prazer real que é Cristo. Então veja, esta é uma era de mendigos que precisam de elogios. Eles necessitam de elogio para poder afagar o seu ego. Mas veja, nesse tempo de comoção, de escândalos e agitações, eu quero citar alguns escândalos que tiveram à tona diante dos nossos olhos.
uma vez que nós estamos vivendo uma época em que pastor é empresário e igreja se tornou um comércio, um mercado da fé. Igreja se tornou empreendedorismo, um local de se empreender para se ter uma vida boa. Se tornou o capital inicial para tornar uma empresa. E feito isto, tem havido muitos escândalos. Bom, à tona diante de nós hoje, nós tivemos muitos escândalos no mundo político e hoje eu quero citar os escândalos do padre Robson, Igreja Católica, Flor de Lis. Nós temos aqui em Pedra Branca também escândalo político e eu quero falar um pouco sobre o coronavírus também, que revelou muitas coisas boas, e a farra do dinheiro público que aconteceu nesta época do coronavírus. Então veja só, a igreja se tornou o capital inicial para se formar uma empresa. Então hoje você quer tornar uma empresa, monta uma igreja. Começa pequeno, mas aquilo é um empreendedorismo para chegar a ser grande. Haja vista que muitos pastores se tornaram ricos. O profeta William Branham disse para nós o que é um pastor. Me diga uma coisa, se não houvesse dízimos e ofertas, quantos pastores existiam? Quantos pregadores existiam que prega por amor? Seriam poucos, seriam contados nos dedos. Mas hoje a igreja se tornou aquela vinha da parábola dos lavradores mau. A vinha está dando lucro. Eles não querem que o herdeiro venha tomar de conta. O herdeiro é Cristo. E quando aqueles lavradores maus souberam que o filho vinha, diz: aquilo é o herdeiro, vamos matar e nós tomaremos a herança. A herança fica para nós. Eles querem a herança de outra maneira, querem tomar a herança. Eles querem se apossar da vinha, uma vez que o profeta William Branham classificou a igreja como a vinha. Então a vinha está boa, a vinha está dando lucro, a vinha nos dá carro de luxo de 300 mil, nos dá viagem para Paris, Dubai, Israel, Grécia, Roma. A vinha faz com que eu forme os meus filhos. A vinha me dá um apartamento, me dá um avião. Então está muito bom. Para que nós queremos Jesus? Vamos crucificá-lo novamente e vamos se apossar da vinha. É isso que está acontecendo. Veja, pastor se tornou empresário. E aí nós temos o escândalo do padre Robson, à tona quase 60 milhões desviados. Veja, um homem sem família, um homem que tem que viver a lei do celibato, um dogma criado pela Igreja Católica, um homem sem família, sem herdeiro, sem nada. Para que tanta ganância? São espíritos sedutores. Essas pessoas são teofanias caídas. Aqueles demônios que caíram entram nesses corpos e seduz várias pessoas para levar essas pessoas para o inferno. Mas veja, o profeta William Branham disse assim: o que é um pastor? Eu não estou aqui falando contra os verdadeiros pastores. Existem homens de Deus, homens que pregam o evangelho por amor, homens que se rendem à palavra, homens que entregaram sua vida para Cristo e eles não vivem do evangelho, eles vivem para o evangelho. Então o profeta William Branham disse assim para nós, na mensagem Demonologia, ele disse assim, então, veja só, na mensagem Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe advertir. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor. Esse pastor é uma pessoa especial. Ele é constituído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de cargas, olha só, um carregador de cargas. Ele é um boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém, mas assentar-se com as duas famílias sem favorecer nenhuma delas, e arrazoar aquilo e trazê-la outra vez à doçura. Vem
ele é um pastor. Ele sabe como cuidar das coisas, veja. Muitos pastores têm pegado esse parágrafo da mensagem do profeta, muitos pastores da mensagem têm dito, olha, o pastor é um homem especial, o pastor é um homem que faz isso, é um homem especial, mas também é classificado, o profeta classificou como o quê? Um boi de carga, um guia. Não é um empresário que suga e come até o figo das ovelhinhas para poder ter uma vida boa e dar uma vida boa para seus filhos, não. É um boi de carga que carrega as cargas, é um guia, é aquele que senta entre dois para resolver uma pendência entre famílias sem ficar do lado de uma nem do lado da outra. Resolve a pendência e consegue unir aquelas duas famílias. Veja, eu li esse parágrafo aqui só para a gente refletir o que é um pastor. Ele não vive do evangelho, ele vive para o evangelho. Mas aí nós temos o seguinte, o escândalo na Igreja Católica, depois das monjas Vanessas, que foram classificar aqueles atos lá com o arcebispo Dom Aldo Pagotto, aquele escândalo que houve, e padres eram chamados de monjas Vanessas, de monjas Vanessa. Agora surge mais outro escândalo. Inclusive minha própria sogra, ouvindo este padre que pedia doações para formar uma basílica, doava para ele, com aquela vozinha mansa, com aquela vozinha que parecia ser um cordeiro, mas na verdade é um lobo em pele de cordeiro. Agora veja, tudo isso, veja só, segue-se um dogma da Igreja Católica chamado celibato. Veja só como a Igreja Católica se contradiz. Eu estou aqui para ser claro para você, para te tirar do erro, do engano, para te ajudar com essas palavras que venham a entrar no seu coração. Observe. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa em Roma. Isso é uma mentira, gente. Isso não existe. Pedro nunca esteve em Roma. Observe, mas vamos lá, dizem que Pedro foi o primeiro Papa em Roma. Ora, se Pedro foi o primeiro Papa, ele foi o primeiro Papa casado. Porque a própria Bíblia diz que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Olha, quem tem sogra é porque era casado. E ele curou a febre da sogra de Pedro. Olha só, primeira contradição, se ele fosse Papa, então ele foi o primeiro Papa a ser casado. Então quebra todo o celibato da Igreja Romana. É uma contradição, mas veja só, Pedro nunca esteve em Roma e Pedro nunca foi Papa em Roma. Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia para enganar os seus fiéis e manter o seu poderio e a sua influência no mundo. Veja, aí está o escândalo. Não seria simples resolver? Seria. Bastava somente deixar a batina e seguir em frente. Não precisava tanto escândalo de pagar a hacks para manter silêncio, de pagar a fulano para comprar o silêncio das pessoas. Não precisava nada disso. Está aí mais um escândalo, mais uma agitação no mundo e mais pessoas tropeçando e olhando para aqueles pintando as pessoas com o mesmo pincel. Aí vai ter pessoas que vão dizer assim, é tudo a mesma coisa, são todos ladrões, mas não são. Não são. Lembre-se que a humanidade, ela sempre, a unanimidade ela é burra. E a humanidade, na sua maioria, ela sempre escolhe o homem errado. Trocaram Jesus por Barrabás. Trocaram Jesus, trocaram por um bandido. Observe, é sempre assim, a escolha da humanidade, na unanimidade, na maioria, é sempre burra e escolhe o homem errado. Temos o escândalo da Flor de Lis, aquela que mandou matar o marido. E olha, é escândalos e mais escândalos no mundo evangélico, porque a igreja se tornou uma empresa.
Está aí agora denunciada pelo Ministério Público como aquela que mandou matar o seu marido. E olha só, antes disso eu vou deixar o vídeo aqui para você ouvir. Napoleão Falcão, Aldeído Costa, Marcos Feliciano e Abílio Santana profetizaram que o Anderson ia ser um homem que iria abalar as nações. Com o ministério dele, aconteceu? Falsos profetas enganadores. Vou deixar o vídeo aqui para você ouvir as profecias desses falsos. Mas filhos de Deus não têm memória curta. Filhos de Deus estão ligados e atenados na palavra. Então veja só. Nós temos agora uma cidadezinha com 4.000 habitantes, onde a justiça decretou a minha cidade um escândalo. Essa cidade sempre viveu de escândalos, prefeitos caçados, e nunca a cidade saiu do canto. Ela foi uma cidade desenvolvida, não, porque os que entraram e passaram por ali nunca tiveram o objetivo de ajudar a população e ajudar o povo, mas sempre favorecer o seu eu, porque cidade pequena é assim. O povo vota por dinheiro e os políticos gostam disso. Eles compram o voto das pessoas para não ter mais compromisso com aquela pessoa. E assim eles fazem farra com o dinheiro público. O povo não tem consciência, não se conscientiza disto, mas prefere viver sofrendo 4 anos do que se conscientizar e realmente fazer a escolha certa. Mas como disse o tribuno Rui Barbosa, o povo tem o governo que merece. Se é este o governo que vai continuar em Pedra Branca, todos nós sabemos que isso é só uma farsa para continuar no poder. O pai já foi prefeito, o filho foi prefeito e agora vão botar o irmão do pai, tio do prefeito que está atual hoje. Para quê? Para continuar na mamata, sugando as verbas públicas que vêm para a população. Todos nós sabemos, só não vê quem não tem um pingo de consciência. Que não tem um pingo de consciência para ver. Eu não vou chamar de otário, para não dizer que eu estou chamando as pessoas de otário. Mas só não vê quem não tem um pingo de consciência para ver que isso é só uma jogada para continuar sugando as verbas públicas e metendo cargas pesadas no povo e continuar no poder para o enriquecimento ilícito. Tá aí, o G1 notificou bens do prefeito de Pedra Branca, bens móveis e imóveis são bloqueados por causa de quê? De dano ao erário e enriquecimento ilícito. Uma cidade com 4.000 habitantes, olha o escândalo. Agora, essas pessoas precisam disso. A pessoa é médico, ganha um salário de quase 24 mil. Precisa disso, mas é a ganância. São espíritos malignos trabalhando na vida das pessoas. Veja aí o padre Robson, uma pessoa que não tem herdeiro, não tem família. Para que esse patrimônio todo? Para que enrolar as pessoas e enganar desse tanto as pessoas? Não necessitava isso, mas são espíritos sedutores que estão no mundo, enganadores, que estão se apossando de pessoas e levando elas a praticarem escândalos, acabando com sua própria vida. Vamos lá? Nossa cidade está sendo vítima de escândalo, de enriquecimento ilícito e dano ao erário. É lamentável. O pior é que pessoas que se envolvem nisso entram nesse meio e depois caem na mesma culpa, se envolvem em coisas que não devia se envolver. Vamos lá. Coronavírus revelou grandes coisas. Mulheres e pastores na África estão vendendo tomates para sobreviver. Por quê? Porque o coronavírus deixou os fiéis em casa e eles não doaram mais seus dízimos e suas ofertas. A farra estava grande demais com o dinheiro do povo. E muitos estão vendendo tomate
para poder sobreviver. Cadê esses charlatões aí que dizem que cura tudo, que resolve tudo, que tem solução para tudo? Muito pelo contrário, revelou muitos falsos profetas. E por último, um escândalo na mensagem. O pastor da Associação Fé Perfeita, nós presenciamos, é notícia negativa em 40 jornais por ter profetizado falsamente. Eu me levantei na madrugada e desceu ao meu coração. Eu falo isto com esta Bíblia que está aqui, que representa o próprio Deus para mim. A força do coronavírus está extinta. Falsamente. Escândalos e mais escândalos. Quem esperava que pastores da mensagem pudessem ser notícia negativa por ter falado algo que não aconteceu? Mas é assim. Jesus disse: é inevitável que venha os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. É desta forma. Temos os escândalos da farra do dinheiro público no coronavírus. Se aproveitaram da doença para desviar e fazer farra com o dinheiro público. Escândalos, comoções e agitações tomaria de conta desta última era. Mas Jesus declarou: ai daqueles por onde vier o escândalo. É uma coisa triste, mas é a realidade. Eu sou um pregador. Eu tenho que pregar a verdade para o povo sem omiti-la de ninguém. Que Deus nos ajude, que Deus ajude aos filhos e filhas de Deus a se posicionar na verdade, a ficar firme na verdade e não deixar se abater por nada, mas continuar em frente, porque uma coisa é certa: somente os eleitos não serão enganados. Escândalos, agitações e comoções têm tomado de conta do mundo, principalmente no ano 2020, que revelou a face de muitos e desmascarou muitas coisas, e muitos escândalos vieram à tona. E aquilo que Jesus disse: não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. O que é feito às escondidas será trazido à plena luz. Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus, e cada vez mais que eu vejo a palavra de Deus cumprida, eu me alegro, porque esta palavra não falha. Passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus guarde todos os seus filhos desses males do mundo. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.